Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo, o canal que conecta você com a sua espiritualidade. Eu sou Geina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para mais uma leitura aqui do canal e hoje nós estamos trazendo uma leitura muito interessante, que é uma leitura onde nós vamos estar revelando aqui alguns potenciais que nós carregamos que estão escondidos. Esses potenciais estão escondidos atrás das nossas sombras. E para a gente encontrar esse potencial, essa capacidade, a gente precisa passar pelas sombras. Então imagine que existe uma parte em você, em mim, em cada um de nós, né, ser humano, existe uma parte que está esperando ser descoberta e que tem o poder de nos ensinar, de treinar e nos guiar para que nós possamos alcançar a nossa força máxima, a nossa criatividade, o nosso brilho e felicidade. Imagine que tudo isso que você deseja está ao seu alcance, esperando ser reconhecida, ouvida e abraçada. No entanto, muitas vezes essa parte nós não conseguimos acessar. Por quê? Porque nós negamos passar pelas sombras. No entanto, essa parte não é paciente e, quando ignorada, pode sabotar nossas vidas, destruir nossas relações e eliminar o nosso espírito e nos manter longe de nossos sonhos. Então, quanto mais nós negamos as nossas sombras, mais nós estamos longes e distantes da nossa realização, dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Sonhos, esses objetivos que estão alinhados com a nossa alma, com o nosso propósito. O que nos leva para longe, muitas vezes, é justamente aquilo que nós não queremos ver. E quando nós não olhamos para as nossas sombras, nós nos tornamos pessoas que vivem no piloto automático, pessoas que passam pela vida e não conseguem realizações. E muitas vezes, a maior parte, eu acredito que a maior parte de nós, começa a viver com aquela sensação de vazio, com a sensação de que está faltando algo, né? Que nós precisamos, ou com aquela sensação de que eu tenho algo, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, mas eu não sei qual é. Então a gente ou começa a entrar nessa ansiedade de buscar por algo, ou a gente entra na tristeza, na melancolia, na desesperança, no vazio existencial, né, na falta de sentido pela vida. E tudo isso é por falta de nós fazermos a nossa jornada que cada um de nós precisa fazer dentro da jornada de autoconhecimento, que é fundamental para o nosso crescimento espiritual, que é passar pelas sombras. Então, por isso estou trazendo essa leitura aqui. Vamos comigo, então? Acendi até uma velinha aqui para Arcanjo Miguel, para que já a partir desse momento a gente já começa a colocar luz sobre essas sombras. Está tudo bem. Tudo que vai ser falado sobre as sombras não é para nos julgar, não é para nos culpar, não é para nos envergonhar. Pelo contrário, é para reconhecer, acolher e ressignificar. Tá certo, meus amores? Então vamos então para a leitura. Vamos saber quais são as sombras que estão manifestadas na nossa vida nesse momento. Vocês encaram essa junto comigo? Vamos lá então? Então nós temos duas opções. Nós temos aqui o deck 1, o oráculo o oráculo. O tarô Everyday Witch das bruxinhas. E aqui o Witch Tarô. Os dois são tarô de bruxa, né? Esse é o Everyday Witch, que é o tarô das bruxas, né, diário. E aqui o tarô das bruxas, que é o Witch Tarô, tá bom? É isso. Sem mais delongas, vamos começar a leitura das sombras. Bem sinistro aqui. Vamos começar a leitura das sombras. Vamos começar com os arcanos menores. Já deixo separadinho aqui. Já meus decks sempre estão separados, porque o meu trabalho é terapêutico, então os arcanos maiores eles têm uma energia diferente. E isso eu vou estar ensinando para vocês na minha formação de tarô e terapeuta que eu estou lançando aí para vocês, tá? O link está na descrição do vídeo para quem deseja informações e quem tem interesse, quem sente o chamado do tarô. Vamos lá, grupo 1. Não, grupo 1 é o Everyday, né? Tá, peguei errado aqui, perdão, tá? Então, o grupo 1 é o tarô do Everyday Witch, tá? Vamos lá, então, grupo 1,
Gente, eu tô meia torta aqui por causa do microfone, tá? Que eu tenho que esquematizar aqui. Vamos lá. Mas vamos lá. Grupo 1, grupinho aqui do Oráculo das Bruxinhas, do Diário das Bruxinhas, Everyday Witch Tarot, como falam a pronúncia. Vamos ver aqui então o que a espiritualidade quer revelar hoje sobre suas sombras. Vamos então, vamos encarar essa, mas vamos sempre mostrar as sombras para levar luz, né? Vamos lá. Primeira carta para o grupo 1, Everyday Witch. Nossa, já caiu aqui 3, já caiu tudo de uma vez, olha só. Sacerdotisa, morte. Carta dos amantes apareceu primeiro, a morte estava escondida. E sacerdotisa, enamorados e a carta da morte, tá? São os arcanos maiores aí que saíram. Vamos clarificar aqui com os arcanos menores para o grupo 1. Vamos ver aqui o que está nas sombras e que precisa vir à luz para o grupo 1. Deixa eu cortar aqui novamente. Vamos lá. Ok, já caiu uma. 6 de paus. Essa carta saiu ontem, na leitura de ontem. Interessante. Vamos lá. 2 de paus. E 2 de copas. Uau! Enamorados, 2 de copas. Energia do fundo do deck, tá vendo? Olha só, nós viemos aqui todos os dias, as energias continuam se repetindo aqui. Então, nós temos a... Vou até deixar aqui. A Rainha de Paus. E aqui, o Louco, que ficou no fundo do deck, ok? Meus amores, sacerdotisa. A sua sacerdotisa está nas sombras. Com a carta da morte, vamos entender aqui quais são os ciclos que você não está conseguindo finalizar e que para você encontrar a luz, seu poder pessoal, seu empoderamento máximo, você vai ter que passar pelas sombras. Vamos lá então para a leitura? Só tomar uma água. Então, as sombras representam tudo aquilo que nós reprimimos, né? Então, a sombra representa tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmos. O que nós negamos, costumamos negar? Emoções, impulsos, né? Traços de personalidade ou memórias que a gente não quer nem lembrar que elas estão lá na nossa cabeça. Geralmente são sentimentos que são pautados em raiva, inveja, ciúme, orgulho, desejos proibidos, medos ou traumas. Esses aspectos que ficam reprimidos, que nós não reconhecemos, eles costumam promover uma autossabotagem em nós. É o que nos autossabota. Então, constantemente a gente está tendo que lidar com a mesma situação, com o mesmo tipo de pessoa. É porque quando tem algum padrão se repetindo na sua vida, porque tem algo nas sombras que você não está conseguindo reconhecer. O problema não é ter uma sombra, o problema é não reconhecer que nós temos. Aquilo que nós negamos começa a se manifestar de forma indireta. Ou seja, como nós negamos aquilo que está no nosso inconsciente, o nosso inconsciente começa a mandar mensagens para nós, né? Então, aí começa a vir situações na minha vida. Então, eu tenho uma sombra e eu não reconheço que eu tenho essa sombra. Então, a vida começa a enviar pessoas e situações para nos mostrar esse lado, né? Então, reconhecer e integrar a sombra é fundamental, tá certo? E vocês vieram aqui, pessoal, do grupo 1, a sacerdotisa. O arquétipo da sacerdotisa, por si só, ela já é uma figura misteriosa e oculta, né? Então, a sacerdotisa, ela tem esse arquétipo de ser a pessoa que reprime
pensamentos, sentimentos, emoções. É uma pessoa que geralmente ela se fecha para poder. Vou só tirar a carta aqui e colocar a energia para não ficar atrapalhando aqui, porque as minhas mãos vai tocando e vai desmanchando. Então, a sacerdotisa, ela representa aquele nosso lado sombrio, muitas vezes. Existe algo em mim que eu escondo das pessoas. O arquétipo da sacerdotisa fala muito disso. Eu sou uma pessoa que falo pouco, que reprimo meus pensamentos, não falo do que penso, não falo do que sinto. Sacerdotisa. Ok? Então, aqui a gente precisa de uma atenção, por quê? Porque esse arquétipo da sacerdotisa nas sombras, ela pode falar de pessoas que têm dons espirituais, por exemplo, que estão reprimidos. Ou você tem dons espirituais que estão reprimidos, ou você está manifestando esses dons de forma egóica, ou seja, de forma egocêntrica. Você pode estar usando seus dons espirituais para benefício próprio ou tirando proveito de outras pessoas. Eu tenho que falar isso para a gente entender como que são as sombras, tá bom? Não estou dizendo que isso está acontecendo com você. Estou falando que é uma das situações. Deixa essa sirene parar, né, gente? Tá? Então, nós temos aqui sacerdotisa com 6 de paus. Aqui existe uma sombra muito clara de um ego espiritual. Ou seja, é provável que você traz uma sombra de vidas passadas do qual você não foi reconhecida. Por você não ter sido reconhecida em outras vidas pelos seus dons, então você traz aqui para essa vida, é como se você sentisse necessidade de reconhecimento e validação externa. E isso está nas suas sombras. Ai, gente, eu sou uma pessoa má, então não tem nada. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos começar a leitura? Mas não é para julgamento. Não é para se culpar. Não é para se autoflagelar que, ai meu Deus, sou uma pessoa. Não. As sombras, elas estão lá como potencial. Então, se você tem dons espirituais que estão ocultos, escondidos, ou você está usando de forma distorcida, eu preciso equalizar isso, eu preciso equilibrar. Eu acredito que para a maioria de vocês, não é vocês usando de maneira. Vocês não estão usando. Eu preciso falar porque a leitura é coletiva. Mas eu acredito que para a maioria de vocês, não é que vocês estão usando os dons de maneira ilícita, de maneira tirando proveito dos outros, não. Pelo contrário, eu sinto aqui que a energia para a maioria de vocês são pessoas que querem estar, né, trabalhando com a espiritualidade, sendo aí os trabalhadores da luz, mas a sua sombra de esperar reconhecimento e validação está ocultando, está fazendo com que você oculte, que você esconda o seu potencial, a sua capacidade, a sua sabedoria. Então, por exemplo, eu posso ter muitos dons, eu posso ter muitos conhecimentos, mas quando eu penso em expor isso socialmente, porque o 6 de paus fala dessa exposição social, eu penso que eu vou ser julgada. Eu penso que as pessoas não vão aceitar, que as pessoas não vão ouvir o que eu tenho a dizer. Vocês estão começando a entender aqui o potencial? Então, o que eu faço? Eu reprimo o meu potencial. Por quê? Porque eu estou buscando validação. Então, o ego espiritual que nós desenvolvemos aqui, você percebe que esse ego espiritual não tem a ver com eu ser uma pessoa má. Pelo contrário. Pelo contrário, eu estou escondendo o meu potencial porque eu tenho medo do julgamento. Porque eu tenho medo de ser julgada pelo social, pelas pessoas. Eu tenho medo de falar, ai, Gina, sabe? Olha, eu sou de um. Eu gosto tanto de tarô, eu gosto tanto dessas coisas, né? De ciências ocultas, de esoterismo, enfim, como vocês queiram falar. Eu gosto tanto de tudo isso, mas eu só convivo com pessoas que são cristãs, evangélicos ou católicos, enfim. Mas são pessoas que não aceitam isso, que dizem que isso aqui não é coisa de. Você está começando a entender aqui? Então, você oculta os seus dons, você esconde os seus dons por medo do julgamento dessas pessoas. Para alguns aqui é o medo do julgamento, porque você é uma pessoa fora da caixa, pensa diferente, age diferente e tem crenças diferentes das pessoas que você convive. E outros aqui reprime porque tem medo de falar o que pensa.
Porque você acha que aquilo que você pensa, aquele conhecimento que você carrega, você acha que não vai ser aceito pelas pessoas. Então, aqui a gente está começando a cavar as sombras. Quando a gente começa a cavar as sombras, a gente encontra a necessidade de validação. Então, aí eu tenho que me perguntar, por que que eu estou nessa de buscar validação externa? Por que que eu tenho medo do julgamento? Sendo que nós estamos expostos aqui no mundo e nós vamos ser julgados de qualquer maneira. Mesmo que você viva nas montanhas, que você se esconda, mas em algum momento você vai encontrar alguém ou você vai encontrar pessoas. Pessoas que concordam e pessoas que discordam do que você pensa. É natural do ser humano. Nem todo mundo vai concordar com tudo que você pensa e nem todo mundo vai acreditar e crer na mesma coisa que você. Existe uma diversidade de crenças, de diferenças de opinião nesse mundo, então cada um tem o seu sistema de crença e cada um decide seguir esse sistema de crenças. E você não vai conseguir estar nesse mundo de forma que você vai conseguir agradar todo mundo. Entenderam? Então, a sacerdotisa, muitas vezes, ela carrega dons, ela carrega conhecimento, ela carrega sabedoria, mas ela fica escondida, ela fica oculta por medo do julgamento. Né? Então, nós estamos falando aqui de uma ferida de rejeição, nós podemos estar falando de uma ferida de humilhação que nós podemos trazer de vidas passadas, que a gente precisa curar. Quem tem a ferida da humilhação tem o medo da exposição, o medo de se expor. Por quê? Porque provavelmente carrega um trauma de uma vida passada de ter sido exposta em alguma situação, ter sido humilhada publicamente. Vocês entenderam? Então, a gente chegando nas sombras, a gente consegue encontrar a crença, a gente consegue encontrar o padrão e a gente consegue encontrar a ferida que está ligada a essa crença e a esse padrão. E o tarô, ele mostra isso para você. Diariamente você pode fazer, você pode, obviamente que diariamente é um exagero, mas uma vez por semana você pode usar o seu tarô para fazer a leitura das suas sombras, para saber aquilo que você precisa superar, gente. Você fazer a leitura das sombras, trabalhar as sombras, que a gente chama de shadow work, né, em inglês. Trabalhar as sombras significa você desenvolver o seu potencial e se lapidar todos os dias. De você se auto-melhorar. É isso que nós chamamos de autoconhecimento. É isso que nós chamamos de expansão da consciência. É isso que nós chamamos de crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal. Então, não tem como a gente não olhar para as sombras. Por isso que o tarô é uma ferramenta fundamental para que você se desenvolva dentro do autoconhecimento e expansão da consciência. Só que a nossa crença faz com que, tá vendo? A crença, né? Nós temos uma crença coletiva em relação ao tarô. Quando a gente lembra do tarô, a gente só lembra daquela taróloga que faz leitura para relacionamento amoroso. A gente e aí coloca aquelas placas na rua ainda que fala, né? Traz o amor de volta em 24 horas. Vocês entenderam? Então, nós fizemos essa associação do tarô, essa ferramenta poderosa. Nós criamos uma crença a respeito dela, e para começar, se for uma crença cristã, os cristãos têm uma crença de que isso aqui é coisa do diabo, que a de adivinhação é coisa do diabo. É pior ainda. Aí, se nós formos para a crença do coletivo, que mesmo que goste, que acredite, então, mas aí acredita que isso aqui é só para adivinhação. Ah, não, gente, vê aí o que vai acontecer, aí se vai chegar alguém na minha vida, ou se eu e meu crush vamos ficar juntos e vamos casar, ou se eu vou ter mais dinheiro esse ano. Então, a gente fica só na crença do superficial em relação da ferramenta tarô. Entende? Só que através do tarô, a gente pode fazer um trabalho assim fenomenal em relação à nossa jornada de autoconhecimento. Você vai chegar nos seus padrões mais rapidamente. Você vai chegar a encontrar muito mais, de forma muito mais fácil, você vai chegar no cerne da questão daquilo que você está vivendo. Então, aqui nós já identificamos que aqui tem como é uma leitura coletiva, então aqui é um padrão coletivo de pessoas que têm necessidade que precisa urgentemente curar a ferida da rejeição e da humilhação, porque tem dons espirituais para você desenvolver,
né? E também esses dons que serão levados para inspirar outras pessoas. Ok? Então você tem que trabalhar sua mente. Ao invés de você pensar que você não tem potencial, que você não tem capacidade, ou que ninguém vai aceitar o que você diz, você tem que começar a pensar que sim, você vai encontrar pessoas que vão gostar do que você tem para oferecer. Se você já trabalha com espiritualidade, por exemplo, você pode ter uma crença de que você não é capaz e do que você está fazendo talvez não ajude as pessoas. Você tem que desconstruir essas crenças. Não, o que eu carrego é importante. O que eu carrego é as pessoas vão gostar do que eu tenho para oferecer. Você tem que começar a inverter a ordem aí dos pensamentos. Tem que, assim, eu carrego dons e são meus e eu tenho que assumir esses dons. E quem concordar, concordou. Quem não concordou, tchau, até a próxima reencarnação, gente. Vocês entenderam? Porque é assim que nós vamos precisar ser nessa vida, gente. Não dá mais pra gente se esconder atrás das nossas sombras. Não tem mais como a gente ficar oculto. Os trabalhadores da luz estão sendo requisitados. Quem são os trabalhadores da luz, Gina? São só aqueles que trabalham com outras pessoas? Não. Você está aí na sua casa, cuidando da sua família, dos seus filhos, do seu trabalho. Você é um trabalhador da luz a partir do momento que você toma a decisão de se auto-melhorar. Se você aí hoje tomar a decisão e falar assim, Gina, a partir de hoje eu vou trabalhar as minhas sombras. A partir de hoje eu vou trabalhar as minhas sombras. Se você tomar essa decisão, então você já começa a ser uma trabalhadora da luz. Um trabalhador da luz. Por quê? Porque você já decidiu lançar luz sobre as suas próprias sombras. Lançando luz sobre as suas próprias sombras, né? A velhinha simbólica aqui, você trabalhando as suas sombras, fazendo seu processo, sua jornada de despertar espiritual, de autoconhecimento, de expansão da consciência, você já se torna um trabalhador da luz, porque você trabalhando em você, automaticamente aquilo que você trabalha em você vai refletir no todo. Sim, porque nós começamos a trabalhar em nós e, consequentemente, isso reflete depois nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, e assim a gente melhora o mundo. Como que a gente melhora o mundo? Como que a gente faz? A gente começa trabalhando em nós. Porque tudo aquilo que eu alimento em mim e não trabalho, isso alimenta o coletivo. Vamos lembrar que nós temos o inconsciente individual, você tem o seu inconsciente, suas sombras individuais. Nós temos um inconsciente coletivo, ou seja, nós também temos uma sombra coletiva. E a minha sombra individual alimenta a sombra coletiva. E vice-versa. A sombra coletiva alimenta a minha sombra individual. Então, elas se retroalimentam. Vocês estão entendendo? Então, não se preocupe com o coletivo, não se preocupe com o externo. Nesse momento agora, se preocupe, eu quero a paz mundial. Então, você trabalha a paz mundial dentro de você. Começa em você, através do seu processo de autoconhecimento. Eliminando as sombras, eliminando todos esses sentimentos negativos que nós carregamos. Porque como ser humano, eu e você e todo mundo carregamos as emoções negativas. Levante a mão aqui quem não sente raiva. Levante a mão aqui quem não carrega aí um sentimento aí de raiva ou de ódio. Em algum momento você se revolta em relação a alguma coisa que está acontecendo. Você pode ser a pessoa mais pacífica do mundo, mas em algum momento você se revolta com uma situação que está acontecendo em algum lugar. Então, o sentimento ele está dentro de nós. Então, é dentro de nós que ele tem que ser trabalhado. Assim como o ciúme, assim como a inveja e como também, principalmente, os nossos medos. Se eu disser para você, todos esses sentimentos, eles estão ligados à nossa sombra, mas aqueles que mais estão ligados às nossas sombras, para você identificar mais rapidamente, é observar aquilo que te causa raiva e aquilo que te causa medo. São essas duas pontes, elas são assim fundamentais nos seus questionamentos no dia a dia para você descobrir onde estão as suas sombras. Quais são os meus medos? E aqueles momentos de raiva que a gente meio que às vezes surta, que a gente não consegue controlar. Às vezes eu sinto uma raiva que eu não sei de onde que ela vem. E eu não consigo controlar. Então, é desses dois pontos, nos medos e na raiva. E, obviamente, também nos outros sentimentos de
Quando nós sentimos inveja, quando nós sentimos ciúmes, também as sombras também estão se levantando, né? Então, a gente acha que não, mas eu não sinto inveja, né? Então, a gente sempre acha que a gente não sente, mas a gente sente. Em algum momento, você está com uma. Imagina que você está aí sofrendo por amor, uma frustração, uma decepção. Acabou de romper um relacionamento, onde você foi traída, onde você, enfim, aconteceu alguma coisa. Aí você vira a esquina e você vê um casal apaixonado ali. Você vai ter raiva. Por quê? Porque você está frustrado. Se você está frustrado, automaticamente aquele objeto de desejo que vai estar diante de você vai te causar um certo incômodo. Então, isso que nós chamamos de inveja, né? Quando a situação do outro, às vezes a gente está, meu Deus, estou numa dificuldade financeira terrível, tá faltando tudo na minha casa. Aí você encontra aquela sua amiga que está bem, tá cheia de, né, tá toda na beca, como se diz, no carrão novo. Vocês entendem que nesses pormenores da nossa experiência humana, não é só eu, não é só você, é todo mundo. Então, nesses pormenores das nossas experiências no dia a dia, as nossas sombras se manifestam. Assim também como o orgulho. O orgulho ele se manifesta quando nós nos tornamos muitas vezes intransigentes, quando nós nos tornamos controladores, inflexíveis, né? Quando nós nos tornamos pessoas que não. Gente, desculpa essa sirene, ela é horrível e dependendo do horário que eu começo a leitura, e eu não posso, muitas vezes eu espero passar a hora dessa sirene, né? Mas quando a gente precisa canalizar uma leitura, muitas vezes a gente tem que sentar e canalizar naquele momento mesmo, é a hora. Chegou a hora, independente do que vai acontecer, tá? Mas é isso, vamos seguindo aqui. Então, a gente acaba por, nesses pormenores do nosso dia a dia, a gente vai ali descobrindo, falar, então eu. Nossa, olha, nessa situação eu agi com orgulho. É, nessa outra, eu acho que foi o meu ego que falou mais alto, né? Então, medos, orgulho, desejos proibidos. Quem não tem desejos proibidos? Aí a gente já entra num território mais perigoso, né? Da nossa mente. Porque a mente de cada um carrega ali coisas ocultas, né? Desejos proibidos que às vezes a gente nem que a gente não assume nem para nós mesmos, né? Não precisa ser nada demais não, tá, gente? Não precisa pensar, não, por exemplo, aquele desejo de comer chocolate, né? Mas aí eu tô de dieta, mas tá, o desejo proibido tá lá, né? Vamos colocar assim para ficar mais leve aqui. Tá certo? Então, nesses pontos, a gente vai encontrando a nossa sombra. O julgamento, por exemplo, a gente julga as pessoas, né? Então, quando eu julgo alguém, eu olho, mas essa pessoa, isso. Aí para, respira. Aí você tem que parar e respirar. Peraí, por que eu estou julgando essa pessoa? Para tudo, Geina, por que você está julgando essa pessoa? Vamos analisar. E a gente percebe que quando a gente analisa, a gente se aprofunda, tem uma sombra aí. Geina, então na primeira vez que eu me perguntar, eu vou encontrar a resposta? Não. Às vezes eu pergunto, falo, mas por que eu estou julgando essa pessoa? Eu não vou encontrar a resposta logo de cara, mas eu pergunto para o meu eu superior e com o tempo, quando eu mesmo percebo, às vezes quando eu menos percebo, assim, vem uma resposta de algum lugar. Por que eu estou sempre atraindo relacionamentos conflituosos? É outra pergunta que eu tenho que fazer, alguma coisa nas minhas sombras. Repetindo padrões emocionais destrutivos e tóxicos nas relações. Projetando nos outros aquilo que eu não. É exatamente isso, a gente acaba projetando nos outros aquilo que a gente não está aceitando em nós. O problema não é ter uma sombra. Todos temos. Todos nós temos uma sombra. O problema é que nós não reconhecemos. E não é por mal que a gente não reconhece. A gente apenas está ali vendo as coisas através do véu da ilusão. Então a gente tem que romper esse véu. E como eu vou romper isso? Admitindo primeiramente que as sombras elas existem. E as sombras é a nossa fonte de força maior, sim. É a nossa fonte de força, de autenticidade e de autoconhecimento. A gente precisa reconhecer.
Então se eu olhar para as sombras, eu vou me tornar uma pessoa mais resiliente? Sim, sim. Eu vou ser uma pessoa mais forte quando eu olho para as minhas sombras. Eu vou ser uma pessoa que sou capaz de lidar com minhas próprias emoções, com meus próprios sentimentos e vou automaticamente lidar melhor comigo mesmo e com os outros, tá? Então vamos romper aqui necessidade de ser reconhecido como alguém especial. Será que a gente tem isso em nós, na nossa sombra? Eu me considero uma pessoa espiritualizada. Eu me considero uma pessoa que a gente aqui no Brasil, a gente usa muito a palavra, né? Porque eu sou médium, e por ser médium, a gente acha que é especial. Gente, ser médium, se aqui essa palavra significa alguma coisa, né? Mas assim, todo mundo é. Todo mundo tem potencial para desenvolver a sua espiritualidade. Se você que está aí do outro lado, Gina, nossa, admiro tanto Chico Xavier. Você provavelmente não vai conseguir, né? Porque você teria que percorrer a mesma jornada que ele para ser como ele. Mas cada um de nós temos a nossa própria jornada. Ok, não posso ser como Chico Xavier, mas qual é o melhor que eu posso ser aqui? Mas não, porque eu quero ser melhor do que ele, ou porque eu quero provar para as pessoas que eu sou melhor. Não, mas porque eu sei que eu tenho potencial também para me desenvolver espiritualmente. Então, eu vou me desenvolver, vou usar ele como inspiração. Então, eu uso a figura do Chico Xavier como inspiração também para que eu entenda que eu também tenho meu potencial, que eu tenho minha capacidade, eu também posso me desenvolver espiritualmente. O médium, ou seja, todos nós somos, ok? Dons espirituais não significa evolução, nem nível de consciência. Tem pessoas que são videntes, mas não têm um nível de consciência muito elevado. São pessoas, entendeu? Então é tudo muito relativo. Ok? Então nós não somos especiais por sermos despertos ou estarmos aqui, né, considerados os seres despertos e conectados com a espiritualidade. Não, nós não temos isso. Nós não temos que ter isso. Então, vocês percebem, eu coloquei duas situações aqui. Eu coloquei uma situação onde nós nos achamos superiores e uma situação onde nós nos sentimos tão inferiores que a gente não consegue reconhecer o nosso potencial. É isso que quer dizer as sombras. É lá que está o meu potencial, mas é lá que está também o meu ego. Então, por exemplo, se eu tenho um potencial aqui de trabalhar com espiritualidade, se eu levar isso para a polaridade, onde eu quero ser reconhecida, ser validada e me considerar uma pessoa especial, estou levando isso para o lado do ego das sombras. Mas também tem pessoas aqui que estão camuflando, e a maioria, como eu falei para vocês, é vocês camuflando os dons espirituais por medo do julgamento. Então, aqui nós precisamos trabalhar o quê? Em vocês, a ferida de se sentirem inferiores. Eu não mereço, eu não sei nada que possa ajudar outra pessoa, eu não sou capaz. Então, são sentimentos de inferioridade. Tá? Então, eu citei esse exemplo para vocês do Chico Xavier e do exemplo do médico para dizer para vocês isso, que as sombras ou elas fazem com que vocês se tornem, entrem nessa ideia da superioridade, ou seja, eu me sinto especial e superior aos outros, ou ela me leva para me sentir inferior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou trabalhar essa sombra. Vou equalizar ela para que a gente possa potencializar, né, digamos assim, os nossos dons e usá-los de maneira correta. Porque nós estamos precisando, trabalhadores da luz, nós estamos precisando de pessoas que sejam autênticas, de pessoas que sejam verdadeiras, de pessoas que precisam trabalhar em alinhamento com a sua própria alma. Pessoas que precisam deixar de viver na dualidade. Pessoas que precisam sair da estagnação. Olha aqui, 2 de paus. Sair da estagnação, ou seja, como eu não me sinto capaz, como eu não me sinto uma pessoa, como eu tenho um nível de inferioridade muito grande, então eu escondo os meus dons. Deus me livre que alguém saiba, porque não, mas os seus dons, eles precisam sim ser trabalhados para que você possa também, de repente, não só fazer a sua própria jornada de poder pessoal, né?
de desenvolvimento, de autoconhecimento, como também, de repente, quem sabe, você também não carrega dons para trabalhar e inspirar outras pessoas. Então, vocês conseguem entender aqui? Então, vamos parar de esconder, né? Então, por exemplo, essa necessidade de validação, ela, como eu falei, eu tenho aqui a necessidade, então tem uma ferida relacionada à exposição. Então, eu tenho que perder o medo da exposição. Medo de me expor. Como que você vai curar a ferida da humilhação, que está ligada à vergonha aqui, né? Aqui está ligada à vergonha, humilhação, vergonha, né? O medo da exposição. Então, como é que eu vou curar isso? Me expondo. Me expondo. Né? Vocês entenderam? Então, para aqueles poucos que talvez, sei lá, não sei se vai ter alguém aqui nesse ponto, mas se tiver, mas aquelas pessoas que estão na espiritualidade, que se acham muito especial, muito superior, o que precisa trabalhar nessa pessoa? A humildade. Para que ela entenda que ela tem que adaptar para a vida dela o que o Sócrates falou. Só sei que nada sei, porque quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Essa é a verdade. Então, eu também tenho que sair dessa postura de achar que ser e trabalhar com espiritualidade e me considerar um médium, seja lá o que for que a pessoa trabalhe e faça, isso não tem nada de especial, gente. Pelo contrário. Isso tem a ver, muitas vezes, quanto mais dons a pessoa tem, mais significa que ela traz karma para ressignificar nessa vida. Às vezes é karma que a pessoa tem. Todo mundo quer o glamour, novamente falando no nosso, né, da pessoa aqui, Chico Xavier. Todo mundo quer o glamour do Chico Xavier, de ser reconhecido no Brasil e no mundo todo. Mas será que alguém queria ter vivido a vida que ele viveu? Vocês assistiram o filme dele? Né? Vocês viam como que a casa dele funcionava? Ele nem tinha casa, né? A casa não era dele, era de todo mundo. Né? Vivia cheia de gente, de pessoas atrás dele o tempo todo, querendo pegar algo dele, a energia dele, alguma coisa dele. Vocês entenderam? Então tem o lado também sombra das coisas. Não é só o lado luz. Por isso que eu trouxe aqui, ó. Yin, Yang. Luz e sombra. Em todas as coisas, em tudo em nossa vida nós vamos ter a dualidade. Ok? Então, nós precisamos transformar esse conhecimento das nossas sombras em sabedoria. Para a gente aprender a lidar conosco mesmo, né? Para você lidar consigo mesma e também com as outras pessoas. O caminho é transformar o conhecimento, os dons espirituais, o conhecimento, né? Trazendo esses dons de forma humilde e com presença interior, ou seja, com autenticidade, com verdade. Eu exponho quem eu sou e se quem gostar, gosta, quem gostar, não gosta, mas eu estou sendo eu, estou sendo autêntica, estou sendo verdadeira. Eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, eu não estou querendo ser mais do que ninguém, eu só estou querendo ser eu. Para a gente sair da dualidade, tá certo? Sair da dualidade. Sair, ó. Morte com 2 de copas. Nossa, eu já falei tanto, né, gente? Na primeira opção. Então, morte com 2 de copas. Nós temos aqui transformação, finalização de ciclos. A dificuldade, principalmente aqui, um apego, né, em finalizar ciclos. A indecisão, em muitos aspectos aqui, sempre indecisa entre 2 situações, 2 de paus, com a carta dos amantes, fala muito disso. Os enamorados representam muito a indecisão, né? A indecisão, razão, emoção, o tempo todo, analisando, pensando, entendeu? Mantendo opções abertas, viver relacionamentos como possibilidade, não como presença real. Gente, essa questão aqui é muito séria. Muito séria. Porque muitas vezes a carta dos amantes sai para as pessoas e eu fico pensando assim, mas por que essa carta sai tanto? E ela tem aqui várias interpretações. Muitas vezes eu me coloco em relacionamentos, eu me coloco numa relação com o outro de uma forma ilusória. Ou seja, eu começo a criar na minha cabeça a ilusão que eu estou me relacionando com alguém.
Viver uma relação como possibilidade. O que que isso significa? Significa o que a maioria de nós fazemos. Nós criamos uma novela mexicana em relação a alguém, aí a pessoa está lá na vida dela, vivendo a vida dela, às vezes está com outra pessoa, vivendo a vida lá, e eu estou aqui criando toda uma novela mexicana na minha cabeça de um romance com essa pessoa. E aqui, dentro dessa minha novela que eu crio na cabeça em relação à pessoa, eu crio todo tipo de situação. Eu crio disputas entre eu e outras pessoas, triângulos amorosos, eu crio situações onde que o outro está me rejeitando, onde que o outro não está correspondendo aos meus sentimentos, ou eu crio uma novela mexicana que o outro corresponde aos meus sentimentos, mas por algum motivo, né, que ele tem lá um problema, um obstáculo, ele não está comigo por causa desse obstáculo, desse problema, ou por causa de outra pessoa. Então, tudo isso é as novelas mexicanas que a gente cria na nossa própria mente, que não é real. Entende? Isso aqui é muito profundo. Por diversas vezes, eu já identifiquei aqui, né, através de comentários, através de consultas, através de todos os, né, atendimentos que eu já fiz, é que muitas vezes as pessoas elas criam, fantasiam um relacionamento com aquela pessoa e fica anos e anos e anos e anos alimentando aquela fantasia. Então, ela está vivendo uma relação como possibilidade, não como presença real. Ou seja, essa pessoa não está aqui na minha realidade vivendo essa relação comigo. Ela está em outro lugar, em outro local, seguindo a vida dela, fazendo coisas na vida dela. E eu estou aqui idealizando um romance com essa pessoa. Isso acontece demais. Demais mesmo. Tá? Então, aqui a carta da morte fala muito da nossa sombra do apego, né? Então, nós temos aqui o apego emocional, a dificuldade de encerrar ciclos, dificuldade de deixar ir, né, uma pessoa. E aí eu vou me lembrar hoje de um comentário onde uma pessoa falou que ela falou assim, se ela tinha que desistir da pessoa, deixar a pessoa ir e desistir do amor. Não, desistir da pessoa não significa você desistir do amor. O amor, ele existe, ele continua. Apenas você está direcionando ele para uma pessoa que não está te correspondendo. Então, você deixa ir aquela pessoa que não está te correspondendo. E aí você continua buscando o amor primeiramente dentro de você. Porque o amor, ele não, você desistindo da pessoa que não está te correspondendo, você não está desistindo do amor, você está desistindo da dor. Olha aí a ilusão caindo por terra, né? Tá certo? Então, é isso que eu tenho para vocês aqui da primeira opção. Então, querer manter, né, algo, sendo que já rompeu, já foi, né? Então, isso fala muito aqui. A carta da morte é uma finalização. É uma necessidade de finalizar e que tem a ver com o 2 de copas, que fala de relacionamento, né? O 2 de copas fala também de conexão. Então, eu tenho um apego às conexões, um apego a relacionamentos, um apego à dificuldade de deixar ir. Trabalhar poder pessoal, autoconfiança, merecimento. Tá certo, meus amores? Então é isso que eu tenho aqui para a primeira opção. Espero que você tenha gostado da leitura. Aqui existe um novo desafio para você, o louco. É uma nova jornada. Você vai precisar finalizar esse ciclo, finalizar esses padrões para seguir para uma nova jornada de poder pessoal. Rainha de Paus é aquela que assume os seus dons. Rainha de Paus com sacerdotisa é alguém que assume os seus dons, alguém que assume o seu potencial, alguém que assume a sua capacidade, alguém que assume quem ela verdadeiramente é, sabendo que ela é capaz, que ela tem potencial, que ela tem poder e que ela não precisa de validação de ninguém, e ela sabe que ela não precisa correr atrás de ninguém, ela sabe que tudo que ela precisa já está nela. Poder pessoal é isso. É saber que tudo que eu preciso já está em mim. Eu preciso de amor, está em mim. Eu preciso de aceitação, está em mim. Eu preciso de validação, está em mim. Tudo que eu preciso está em mim e não no outro, tá? É assim que a gente começa a viver de forma autêntica e verdadeira, quando você começa a entender quem você é em essência. É isso, então. Finalizando, gratidão. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário. Se você tem um chamado para aprender tarô terapêutico, né? Eu lancei meu curso de tarô que chama-se Formação
Tarô consciencial terapêutico. Tarô consciencial terapêutico, né? Onde você vai aprender tarô e também a desenvolver a sua habilidade de ser terapeuta de si mesmo e também de outras pessoas, se assim você desejar, tá bom? O link do meu WhatsApp está na descrição do vídeo para informações e o link da apresentação também do curso está também aqui na descrição, tá? Para você entender melhor a proposta e a proposta da formação para você entender, tá? A página está aqui também na descrição do vídeo. É isso, meus amores. Vocês percebem que eu gaguejo de vez em quando falando, tá vendo? Ó, eu poderia ficar com vergonha disso? Não, não. Eu gaguejo falando, eu fico falando sem parar, fico às vezes um pouquinho ansiosa na fala, na canalização da leitura, principalmente quando eu estou canalizando uma leitura. As energias por si, às vezes, sobrecarrega muito, né? Ali a gente fica sobrecarregado energeticamente e a gente gagueja, porque é muita informação que chega do plano espiritual para a gente traduzir através dos oráculos para vocês. E tá tudo bem. A gente não é perfeito, eu não sou perfeita, você não é perfeito. E isso parte do princípio da aceitação de quem nós somos, mas aceitando quem nós somos, mas partindo desse ponto que a gente precisa se auto-melhorar. E esse auto-melhoramento vem através do autoconhecimento, tá bom? É isso. Se inscreva, se você ainda não é inscrito no canal. Deixa um like, hype o vídeo. Gratidão. E agora vamos para o grupo 2. Vamos lá, então, para o grupo 2. Gratidão, a presença de todos aqui, grupo 2. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para novas notificações. E deixe o like aqui nesse vídeo que é muito importante para nós, tá bom? Vamos lá, então, vamos navegar aqui pelas sombras. Então, vamos ver quais são as sombras que estão manifestadas hoje para que a gente possa levar luz, né? Primeira carta aqui do grupo 2. Os amantes, meu Deus, parece brincadeira. Eu usei, o primeiro grupo também veio a carta dos amantes, né? A torre, uau, tem uma desconstrução aqui, hein? Uma desconstrução acontecendo, vamos entender. O mundo e o julgamento, olha, veio junto. Vamos deixar juntos aqui, então, o mundo e o julgamento. Vamos afastar um pouquinho aqui a luz. Ok. Tem uma situação aqui, um karma sendo finalizado na sua energia, consulente. Tá? Preciso ter uma primeira mensagem aqui da espiritualidade. Então, tem algum karma relacionado. A carta dos amantes remete aqui a triângulos amorosos, a situações de triangulação nas relações, seja por qual motivo for, né? Mas, ó, isso aqui rompeu, tá? Esse padrão, ele rompeu na sua vida. Então, se você está vivendo relacionamentos aí, ou um relacionamento que você estava vivendo, que de alguma forma a pessoa que você estava se relacionando colocava você dentro de uma triangulação, tem gente que é expert nisso. Tem gente que vive as relações a partir desse conceito de triangulação. Tá sempre colocando você em disputa entre você e outra pessoa. Ai, gente, tá torto. E eu tenho toque, né? Enfim, nas cartinhas eu acho tudo bonitinho. Tá? Então, se você vivia relacionamentos onde as pessoas colocavam você entre outras situações, ou entre outras pessoas, isso finalizou, olha só. Amantes, a torre, o mundo e o julgamento. Isso aqui era kármico, você trazia isso aqui de vidas passadas, ou da sua ancestralidade, tá? Ou você trazia esse padrão de triângulos amorosos da sua ancestralidade. Vamos ver aqui, então, complementação das energias. Não acredito. Não, eu vou fazer só uma opção, gente. Não vou fazer duas, não. 6 de paus também veio na primeira opção. 8 de espadas.
Vocês vão precisar. Vocês que vieram aqui no grupo 2, depois com calma também assistam a opção 1, tá? Porque aqui tá totalmente ligada à opção 1. A energia. Rainha de Ouros. Pena que eu não posso voltar lá eu vou ter que começar a falar pro grupo 1 também ver a opção 2, porque de repente é um complemento, né? 7 de ouros. Ok. Ah, olha só, o rei de ouros ficou aqui também, tá vendo? Olha, rainha de ouros e rei de ouros. Deixa aqui, rei de ouros e rainha de ouros. Vamos colocar aqui. Você tem um medo muito inconsciente. Você tem um medo inconsciente. É como se você, consulente, talvez você tenha uma crença aqui relacionada ao seu merecimento. Escreve aí nos comentários como está o seu nível de merecimento. Porque você tem um medo aqui, a Rainha de Ouros é aquela que busca estrutura e busca estabilidade. Do lado do 7 de Ouros fala de uma espera por uma colheita, né? Então é como se você estivesse esperando colher algo aqui. Vamos lá então para a leitura do grupo 2. Entendi. A primeira opção, ela falava muito das questões espirituais, do nosso ego espiritual ou até mesmo da nossa repressão dos dons espirituais. A primeira opção falava muito disso. E falava dessa busca nossa, muitas vezes, ou pessoas que tinham um excesso de busca exagerada pelo reconhecimento social, por ego, por vaidade, por orgulho, ou pessoas que reprimiam muito os seus dons e as suas habilidades e não compartilhavam esses pensamentos, esses dons, essa habilidade por medo do julgamento. E era o oposto, né? Então, as sombras, elas trazem essas polaridades, ou seja, é o meu potencial que tem que ser usado de forma equilibrada, caso contrário, ele me leva para a destruição. Então, por exemplo, as sombras, ela esconde aquele potencial que você esconde por medo do julgamento, ou as sombras te levam, né? Você se deixa levar por ela e você acaba entrando nesse ego, onde vai desenvolver essa figura insana que busca poder, controle, dominação. E aí, quando a sombra nos domina, ela nos engole, literalmente. Então, uma sombra não trabalhada, ela pode levar você a ser uma pessoa reprimida e não conseguir ser realizada, não conseguir realizar os seus sonhos, não conseguiu, né, realizar aquele seu potencial que você tem, porque você reprime, porque tem medo do julgamento, porque tem medo de não ser aceito, por ser rejeitado. E leva também, a sombra leva aquelas pessoas que são mais egocêntricas, mais voltadas para o ego, leva elas para a ruína total, né? Porque uma pessoa que segue as sombras, ela vai ser engolida fatalmente por elas. Pessoas que buscam controle, poder, dominar os outros, né? Tudo isso aí que a gente tem muitos exemplos aí nesse momento né, que nós estamos vivendo aí de pessoas que querem dominar o mundo aí, né? Enfim, voltando, vamos então para a leitura, meus amores. Eu só queria, eu trago esses pontos para vocês entenderem o que significa, o que pode representar você reprimir, negar as suas sombras, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, elas podem se tornar potenciais, tá bom? Nós temos aqui para o grupo 2 a carta dos amantes, que representa uma escolha. Vínculos, né? Algum alinhamento aqui, existe aqui algum alinhamento na sua energia nesse momento entre desejo e verdade interior. Porque também nós temos aqui uma questão de validação. O 6 de paus também veio para vocês. E o 6 de paus, ele surge como uma sombra que necessita de validação. Então, como eu estou dentro das relações amorosas, eu estou buscando a aprovação do outro? Você precisa se perguntar hoje.
Eu estou dentro das relações ali de forma que eu estou buscando a aprovação do outro, a validação do outro? Ou eu estou me colocando em relacionamentos onde eu preciso ser a escolhida, ser o escolhido, para provar o meu valor, e eu fico tentando provar o meu valor para a pessoa o tempo todo, para a pessoa me escolher, me coloco em situações de competição por atenção ou por reconhecimento emocional? Eu estou buscando relacionamentos que reforçam o meu ego, que me alimentam o ego, que me dão a sensação de controle nas relações? Como você está se relacionando hoje? Como estão as suas relações, consulente? Faça-se uma dessas perguntas. Como eu estou nessa relação? Aqui o vínculo pode se tornar uma afirmação da identidade. Ou seja, se eu estou, de repente, buscando um relacionamento para validar a minha identidade, será que isso é o motivo certo? Ou seja, eu estou querendo provar para mim mesma ou para os outros que eu sou capaz de ter uma relação e é só por isso, para alimentar o meu ego, eu quero ter uma relação? Perguntas profundas. Porque aqui existe um padrão onde a sua mente, a sua psique, ela está buscando fora, externamente, aquilo que deveria estar acontecendo internamente. Então, se você está buscando provar o seu valor para outras pessoas, é porque você não está reconhecendo o seu próprio valor. Se você está buscando competir, né, está em relacionamentos competindo com outras pessoas e buscando reconhecimento emocional, é porque você acha que você não merece ser a escolhida. Como é que está o seu merecimento? Ou até mesmo buscando relações onde você tenha controle, mas você não consegue ter o controle da relação. Mas tem um trabalho aqui ser feito das suas sombras que é da autoaceitação. Tem alguma coisa aqui que você precisa integrar. Será que essa integração que você precisa, essa aceitação que você precisa, seria... Vamos lá. Vamos fazer um trabalho aqui. Você que está me ouvindo. Faz um trabalho de autoconhecimento. Começa a analisar, a pontuar todo o seu potencial e toda a sua capacidade. Porque a gente tem uma tendência muito grande a olhar só para o negativo. Mas olha para você nesse momento e pontua todas as qualidades que você tem. E rompa com todas as ilusões que você tem a respeito, porque nós temos 8 de espadas com a carta da torre, então você precisa romper as ilusões. Qual é a ilusão que você tem hoje a respeito de si mesma? Você está se vendo como uma pessoa que merece menos do que aquilo que você realmente merece? Ou você está se achando e está querendo viver os relacionamentos a partir do controle, de achar que você tem poder sobre o outro? Ai, ai. Eu tô falando isso só para eu colocar vocês no limite aqui, tá, gente? Porque as polaridades, né? Mas eu sei que no meu canal a maioria das pessoas estão vivendo relacionamentos sem o poder pessoal, né? Então, a maioria de vocês estão vivendo relacionamentos onde vocês ficam à mercê do outro na relação, buscando aceitação, buscando validação, buscando amor, afeto, né? Buscando uma plenitude no outro, uma realização no outro, tudo no outro. Eu sei disso. Eu sei porque eu atendo vocês, eu sei. Eu leio os comentários também, eu sei como vocês estão na relação. Né? Então, a gente precisa resgatar o nosso amor próprio, porque a Rainha de Ouros fala de amor próprio. Fala de você reconhecer o seu valor. Cadê a nossa percepção de alto valor? Será que a gente não está se vendendo barato? Será que a gente não está se dando de graça para os outros? A gente se dando de graça para os outros e os outros ainda estão jogando a gente fora ainda. Será que a gente não está se tratando que nem um tapete velho, se deixando ficar ali para os outros pisarem? Como que a gente está se tratando? Como que a gente está se deixando ser tratada na vida e nas relações? Você não está presa a nada, você não está aprisionado a nada. São os seus medos. Ah, mas a pessoa não me valoriza. Mas você está se valorizando? Se você está numa relação
permitindo ficar nesta relação onde você não está sendo valorizada, é porque você não se valoriza. Tá certo? Então, quais são os seus medos? Porque o 8 de espadas questiona aqui. Quais são os seus medos? Medo de agir depois de uma decepção? Não, me decepcionei, então fiquei paralisada aqui. Eu não vou mais fazer nada na minha vida, não vou mais me relacionar com ninguém, vou ficar aqui completamente reprimida. Porque eu tenho medo. Medo de confiar novamente. Medo de ser traída novamente. Medo de não ser escolhida. Medo disso, medo daquilo. Então, são as nossas sombras. Que pensamentos estão passando pela sua cabeça aí nesse momento? Pensamentos repetitivos e limitantes? Pensamento de que esses pensamentos estão te desvalorizando? Ah, é porque eu nunca dou sorte, porque eu não sou nada, porque eu não mereço nada, porque eu sou isso, sou aquilo. Esses pensamentos estão te depreciando? Eles estão te limitando? Quando você fala, eu não consigo, eu não posso, você está se limitando. Quando você fala que você nasceu para sofrer, você está se limitando. Você está criando uma crença. E a vida está provando isso para você. A torre ela vem destruir todas essas estruturas que você criou de formas de pensamento sobre você mesma, tá? A maioria de vocês pensa muito mal de si próprio. A maioria de vocês, isso não é culpa sua, é porque nós não somos ensinados. Quem aqui, quando era criança, foi ensinado sobre amor próprio, sobre autovalorização, sobre poder pessoal? Pelo contrário, os adultos descontaram as suas frustrações em nós. Foi isso que aconteceu. Porque pessoas feridas ferem as outras pessoas. E também criam filhos, também projetando as suas próprias feridas. Então, mas isso é culpa do meu pai, culpa da mamãe. Não é culpa de ninguém. A culpa aqui, se ela tiver que ser culpa de alguém, é uma culpa coletiva, porque nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade doente. E nós somos filhos dessa sociedade. Nós somos crias dessa sociedade que nos gerou. Então, automaticamente, nós também não estamos muito bem. Nós também estamos doentes em alguma parte de nós. Porque recebemos essa educação, né? Aquilo que nos foi ensinado, repassado de geração a geração, de pai para, né, dos avós para os pais, dos pais para os filhos. Os preconceitos, aquilo que nós pensamos de nós mesmos. De repente a gente vem de uma família que não tinha nenhum senso de amor próprio. De repente a gente vinha de uma família que não tinha nenhum senso do seu próprio valor. Pessoas que viviam de forma escassa. A gente traz esses padrões para superar. Pessoas que eram muito desconfiadas, pessoas que a gente vem de famílias que não confiavam em ninguém. Então, tudo isso a gente traz conosco. Então, aqui, o que precisa desconstruir aqui? A torre fala de a pessoa... Assim, você já está livre desses padrões aqui. É o que a espiritualidade fala, né? Torre com 8 de espadas. Você já está livre. Mas você precisa tornar isso consciente. Você já pode estar livre, mas é como se psicologicamente, mentalmente, você continua presa àquela narrativa do passado. Que narrativa, Gina? Toda essa que eu acabei de falar para você. A programação. A programação ancestral, os padrões repetitivos herdados da nossa ancestralidade. Então, você está presa na velha forma, no velho padrão. Você está preso no seu passado. Então, a torre veio aqui para te libertar. E a verdadeira transformação acontece quando você aceita a queda das ilusões. Então, quais são as ilusões que você precisa romper hoje na sua vida? Eu posso citar uma aqui para você, mas você precisa fazer a sua autoanálise. Quais as ilusões que eu preciso romper na minha vida hoje?
Por exemplo, se você não acha que você é uma pessoa de valor, você tem que romper com essa ilusão. Você é uma pessoa de muito valor. Então, rompa com a ilusão de achar que você não é merecedora, de achar que você não tem valor, de achar que você tem que aceitar qualquer coisa na vida, de achar que você tem que se submeter aos outros para poder ser aceita, validada por eles. Qualquer coisa relacionada a isso, qualquer coisa que te diminua. Você tem que romper com essa ilusão. Você tem que resgatar o seu poder pessoal, o seu amor próprio e a sua percepção daquilo que você realmente merece na vida. Entende? O mundo fala da finalização do ciclo, um fechamento de ciclos, uma integração. Você precisa integrar aqui as lições. E quais são as lições? Da Rainha de Ouros, que é aquilo que nós acabamos de falar. Amor próprio, alto valor. E aqui tem outra sombra também que você pode carregar da sua ancestralidade, que é relacionada às pessoas que medem o seu valor pelos bens materiais, né? Então, nós temos rei e rainha de ouros que fala dos rei e rainha da matéria. Então, podem ser pessoas aqui que acham que só tem valor se tiver dinheiro. Ou se tiver estrutura, segurança, material, né? Então, a gente tem que romper com todas essas crenças, porque a gente tem que encontrar o valor em quem nós somos em essência. Essa é a jornada da nossa alma aqui. A jornada da nossa alma é reconhecer quem nós somos em essência, encontrar valor nesse ser e resgatar o nosso poder pessoal. Resgatar o poder pessoal significa resgatar esse direito de ser e de estar aqui no mundo, que eu sempre coloco para vocês. Resgatar o meu poder pessoal é isso. É eu saber que, assim como qualquer outra pessoa, eu tenho o direito de ser quem eu realmente sou, verdadeiramente em essência, e tenho o direito de estar aqui no mundo como qualquer outra. Então, eu não posso estar aqui no mundo me sentindo uma pessoa menos ou inferior aos outros, sendo que estamos todos no mesmo barco, digamos assim. E sim, o meu valor não está nos bens materiais. Então, se eu estou diante de uma pessoa que tem dinheiro e eu me sinto menos do que essa pessoa só porque ela tem dinheiro, então eu tenho que começar a rever o meu alto valor. Tá certo? Ou permanecer, né, em situações somente por segurança material. Se você se aprisionou em uma situação, seja em um emprego ou um trabalho, emprego e trabalho é a mesma coisa, desculpa. Se você se aprisionou em um trabalho, se você se aprisionou em uma situação só porque isso te dá dinheiro, mas isso, você sabe que você fazendo isso fere a sua alma, você não quer, mas você faz pelo dinheiro, mas você está se angustiando, se martirizando, se corroendo por dentro, se dilacerando por dentro, dilacerando a sua alma, mas você está se obrigando a fazer algo simplesmente pelo dinheiro, então você precisa rever os seus conceitos, tá bom? Não é que o dinheiro não é importante, mas o dinheiro ele é importante quando ele vem da maneira certa para a nossa vida, quando ele vem alinhado com quem nós somos. Se ele vem de um lugar onde nós temos que nos esforçar muito, onde nós temos que fazer coisas que não são lícitas, por exemplo, se a gente tem que fazer uma coisa que vai prejudicar o outro, ou a gente vai tirar vantagem dos outros, então tudo isso a gente precisa rever, porque isso é uma lapidação do nosso caráter. Então, se eu faço tudo por dinheiro, como diz lá, né, o tema lá do seu, tudo, né, não tinha um programa que era tudo por dinheiro? Será que eu sou a pessoa que faço tudo por dinheiro? Será que eu não tenho limites? Será que eu não tenho ética? Será que eu sou uma pessoa que não meço as consequências do que eu faço? Eu tiro vantagem dos outros e eu vendo gato por lebre, como se diz? Então, se eu faço qualquer uma dessas artimanhas, eu não vou estar sendo autêntico, não vou estar alinhado com a minha alma. E isso pode até trazer retorno financeiro, mas traz consequências também, né, para a minha jornada espiritual, para o meu desenvolvimento, para a minha lapidação, para o meu auto-melhoramento. Eu espero que não tenha ninguém aqui nessa situação,
Mas, como eu disse, é uma leitura coletiva, então tenho que falar todas as situações, né? Ou será que eu estou me corroendo, presa a um relacionamento que supostamente me dá uma segurança material? E aqui sim, gente, aqui é aprisionamento da alma. É aqui, ó, o 8 de espadas é onde nós nos aprisionamos, a nossa mente, ela aprisiona a nossa alma em uma situação e ela nos deixa lá presas, aprisionadas e me parece que é uma situação onde a gente vai morrendo aos poucos, sabe? Então, se é um relacionamento, eu me obrigo a ficar lá naquela relação, porque aquela relação me dá estrutura, me dá estabilidade, ou senão eu fico lá naquela relação mesmo porque eu não quero, de repente, dividir os bens materiais, né, que são importantes, né? Então, eu me aprisiono numa situação por conta do dinheiro. Meu Deus, não existe nada pior no mundo para nossa alma do que um aprisionamento à matéria, ao material, assim. Prender a nossa alma material e obrigar ela a estar lá no lugar onde ela não quer estar. Viver uma relação que ela não quer viver. É você colocar o seu corpo, mas literalmente você está colocando só o seu corpo lá, sua alma não fica lá, né? Porque a gente tenta aprisionar a nossa alma, mas a nossa alma ela é livre. Só que como a gente obriga o nosso corpo a ficar naquele local, então nós meio que nos desconectamos da alma, a alma fica lá, né? Desconectada de nós. E a gente põe o corpo lá, né? Eu ponho aquele corpo para trabalhar naquele lugar, eu ponho o meu corpo para estar naquela relação, mas está lá só o corpo, a alma não está. É o aprisionamento mental. Porque você jura que você está lá de corpo inteiro, mas você não está. Você não está lá de corpo e alma, você está lá só de corpo presente. A sua alma não está ali. É isso que significa não estar alinhada com a sua alma. É quando você coloca o seu corpo em algum lugar, mas você não quer. Mas você se obriga a estar lá. Então você desconecta o corpo da alma, separa. E aí você não está alinhado. E isso não traz realização. Mesmo que você ganhe todo o dinheiro do mundo. Mesmo que você tenha tudo. Seja a rainha da Inglaterra. Mas se sua alma não está lá, presente com o seu corpo, vai estar lá só o corpo, só a carcaça, você isso não traz realização. Ok? Então a gente tem que pensar sobre isso, pensar muito sobre isso, pensar sobre essas nossas escolhas, aquilo que nós escolhemos para viver na nossa vida, os motivos, as razões, os porquês que nós estamos submetidos a certas situações. Por quê? Porque o julgamento chegou. Ai, o julgamento, o juízo final, o apocalipse. Chegou. Chegou assim. O julgamento, o apocalipse chegou para quem? Para você. Não é o mundo acabando. Não tem nada a ver com o mundo. Essas simbologias que existem, essas simbologias elas não são fora de nós, elas são dentro de nós. Então o apocalipse chegou para mim. O julgamento chegou para mim. É hora de nós julgarmos o que importa, o que não importa. O que continua comigo na jornada, o que não continua comigo na jornada. É o julgamento, é o chamado. É o espiritual falando, vem cá, vamos acertar as coisas. A sua alma chamando você, sai das sombras, vem para cá, vamos alinhar aqui. Vamos alinhar o que precisa ser alinhado. Segurança, estabilidade, estrutura verdadeira vem da consciência. Não apenas do externo, do dinheiro. Você tem que desenvolver uma consciência de estrutura, de estabilidade, de segurança dentro de você. A segurança externa, ela não significa nada sem uma consciência desenvolvida paralelamente. O despertar da consciência reflete em nós essa necessidade de mudança, de transformação e de autoconhecimento e sairmos das sombras em direção à luz, buscando entendimento. Por quê? Porque nós passamos toda uma vida construindo as nossas casas sem uma base, sem um alicerce. E até mesmo construindo castelos de areia. Quando a onda vem e leva. Né? Então a gente tem que pensar tudo isso. O julgamento representa o despertar espiritual, o chamado da alma.
O 7 de ouros fala de você de avaliação. Avaliar aquilo que eu plantei, aquilo que eu colhi, e o que eu quero continuar plantando e que eu vou continuar e o que eu vou querer colher. Porque né? Quando a gente planta, a gente é livre para plantar. Mas a colheita, você vai colher o que você plantou. Se você tem medo de recomeçar na vida, é hora de você romper com esse medo de recomeçar. Porque se você plantou algo que não está te dando um retorno satisfatório, então você tem que mudar a sua plantação. Tem que mudar a semente. Eu estou plantando maçã, eu quero colher abacaxi. Se você quer colher abacaxi, então começa a plantar abacaxi. Para você construir aqui o seu futuro, né, dentro daquilo que você realmente quer colher. Tá? Então é por isso que a gente não pode construir a nossa vida em bases que estão dentro desse contexto de ilusão da matéria, de ilusão do ego, né? A gente tem que construir a nossa vida a partir de uma consciência mais elevada. E outra coisa, o padrão de espera. Se pessoas aqui que têm padrão de ficar esperando eternamente pelo outro, isso também, cai por terra, tá? Então aqui a sua mente inconsciente está dizendo para você, olha, algo precisa mudar profundamente. Mas você vai ter que encarar o medo do seu ego de perder aquilo que já foi construído. O julgamento pede coragem, pede uma nova visão, pede que você responda ao chamado da sua alma. A verdadeira prosperidade nasce quando o sucesso está alinhado com o seu propósito e com a sua consciência. A sua consciência mais elevada. Não com a mente, porque a mente é do ego. Tá certo? Grupo 2. Foi forte a mensagem? Muito, né? Então é isso. Só isso, né, Gina? Só isso. É isso que eu tenho para vocês aqui. Grupo 2, então, como vocês já sabem, eu lancei a minha jornada, meu curso, que se chama Tarô Consciencial Terapêutico, onde eu vou estar ensinando tarô e também vou estar formando vocês terapeutas, né? Então, vocês vão ser terapeutas consciencial, usando a ferramenta tarô como uma ferramenta poderosa de autoconhecimento para si e também para trabalhar com outras pessoas. Eu deixo o link da página na descrição do vídeo para que você possa conhecer a minha proposta, aquilo que eu estou propondo para vocês. E se você sente um chamado do tarô, principalmente um chamado do tarô terapêutico, eu convido você a mandar, né? Inclusive eu recomendo fortemente que você envie uma mensagem para mim no WhatsApp, já para que eu possa te colocar na lista de interessados, tá bom? Então é isso. Gratidão a todos que chegaram até aqui comigo. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque realmente você está interessado nessa tal jornada de autoconhecimento. Você recebeu o chamado aqui e você sabe que você precisa, porque ninguém fica 30, 40 minutos ouvindo uma leitura se você realmente não estiver comprometido com o seu autoconhecimento, com a sua expansão de consciência. Então, parabéns para nós que estamos aqui. Tá bom? É isso, meus amores. Não esqueça de deixar um like, deixar um comentário, se inscrever no canal, hypar esse vídeo e um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Gratidão.